Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Eu trago conteúdo sobre finanças, investimento, longo prazo, onde a gente carrega os ativos por um longo período de tempo e principalmente nós tomamos decisões mais racionais sobre investimentos. Então, de cara, se esse conteúdo te interessa, já deixa o convite, te inscreve aqui abaixo do canal, deixa o like, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre ações de dividendos contra a inflação. A inflação veio para ficar no mundo inteiro e eu vou listar algumas ações importantes, alguns setores e algumas maneiras de como a gente consegue se proteger em relação à inflação. Então, fica comigo até o final, onde eu vou passar um conteúdo muito bacana sobre esse ponto. A economia está se recuperando gradualmente. A gente teve várias empresas que cortaram os dividendos na época da pandemia e recentemente começaram a soltar o caixa, ou seja, distribuir um pouco mais desse excesso de lucro para os acionistas. Essa combinação, principalmente dos dois pontos, inflação e uma retomada da economia, pode ser considerado um momento extremamente bom para a gente considerar as ações de dividendos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Outro ponto que eu queria passar para vocês é que geralmente os pagamentos de dividendos ocorrem trimestralmente, após o fechamento de resultado. Lembrando, isso aqui não é uma regra, isso aqui é geralmente. Então, na maioria dos casos, nós temos pagamentos de dividendos após o fechamento trimestral. Claro que nunca podemos levar como uma regra, existem companhias que pagam mensalmente, existem companhias que pagam semestralmente, existem companhias que pagam anualmente. Isso não muda muito em relação ao pagamento ou não dos proventos, o que a gente olha basicamente em relação ao dividend yield, que é quanto que a companhia pagou de proventos sobre o valor de cada ação. Da mesma forma que muitas empresas costumam aumentar o pagamento desses proventos em certos períodos. Então é um ponto que eu não invisto focado somente em dividendos, porque a gente precisa olhar para a qualidade do ativo. Não faz sentido a gente olhar para uma empresa que paga muito dividendo, mas a operação não dá lucratividade. Então esse é o segundo ponto que eu queria deixar muito claro para vocês antes da gente começar a falar um pouquinho mais dos setores e do histórico dos dividendos. E também que geralmente ações que distribuem menos dividendos são as que tiveram maiores retornos ao longo do período. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um caso muito clássico, as empresas que não pagam dividendos têm mais capital para aportar em relação às suas operações. Recentemente, as ações de crescimento performaram melhor que as ações de valor, ou seja, as ações de dividendos, mas agora, em tese, a gente está vendo uma mudança nesse cenário. E seguindo um pouco a nossa análise, nós temos duas maneiras de receber os proventos, de a gente ganhar dinheiro no mercado de ações. O primeiro é com a valorização delas, ou seja, a gente compra pelo preço X e vende pelo preço 2X, e a segunda maneira é a gente receber proventos, juros sobre capital próprio, dividendos, ou seja, que é uma maneira da gente receber renda passiva em relação ao nosso investimento, ao nosso aporte inicial. E também com uma perspectiva de renda de múltiplos ativos, as ações estarão na nossa carteira, estarão na minha e na sua carteira por vários e vários anos. Então é extremamente importante a gente ter uma parcela do nosso capital dentro desses ativos que nos paguem, que nos gerem proventos em relação à nossa gestão de patrimônio. Eu sempre digo que isso é importante porque em mercados em queda, os dividendos ajudarão a amortecer, a suavizar a queda da nossa carteira, da mesma forma que em mercados em alta, os dividendos irão turbinar um pouco mais do nosso rendimento. Então é extremamente importante a gente ter um pouquinho mais desse racional em algumas companhias, e pode ser tanto stocks, REITs, de outras formas que gerem proventos para a nossa carteira, até para nós termos uma proteção em relação ao nosso patrimônio. Então, vamos para a tela aqui, pessoal. Olha o que a gente tem aqui. Quando a gente olha para o longo prazo, lembrando, longo prazo, os dividendos contam com mais ou menos 40% do retorno sobre as ações ao longo do tempo. É importantíssimo a gente ver esse cenário. O que eu quero trazer aqui em relação a esse ponto, que é um gráfico da Fidelity? Primeiro, quanto que foi o retorno do S&P 500 por dividendos e quanto foi o retorno, ou seja, a valorização do S&P 500 em relação à valorização dos preços. Ou seja, existem décadas em que os dividendos contam como muito do retorno, ou seja, vamos olhar aqui, ó, lá em 2010, os dividendos contavam com mais ou menos 16% do retorno sobre o S&P 500. Da mesma forma que em 2020, esse ponto é extremamente importante, os dividendos contaram para 11% dentro de um retorno total de 18%, ou seja, é extremamente importante a gente colocar uma parcela do nosso capital dentro de dividendos. Então esse é um ponto que eu gosto demais, ou seja, num período de 1930 a 2020, a gente teve um retorno médio do S&P 500 de 10,3%, sendo que 6,2% era em relação à valorização dos preços do índice, da mesma forma que 4,1% em relação ao pagamento de proventos dentro desse período. Então a gente consegue ter muito claro o quão é importante a gente olhar e verificar os dividendos dentro da nossa carteira.
principalmente em períodos inflacionários. Outro ponto importante de frisar é que durante os períodos de alta de inflação, as ações que aumentaram, as empresas que aumentaram os dividendos nesse período, foram as que melhor performaram nesses períodos de mercado. A gente sempre tem que levar em conta que o mercado é cíclico. O que eu quero dizer? Existem períodos que o mercado anda de lado e em períodos que ele cresce bastante. Então, esses 3 pontos, os ciclos de mercado, é um ponto muito importante de a gente entender para nós protegermos a nossa carteira, para nós termos decisões mais racionais de investimento. Outra questão muito importante da gente falar é em relação a quais são os trimestres em que geralmente, de novo, isso aqui não é uma regra, mas geralmente existem um crescimento dos dividendos contra a inflação. Então aqui a gente tem uma performance dos últimos 12 meses em relação aos trimestres de qual foi o trimestre em que teve o menor pagamento de dividendos. Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas a gente tem aqui algum histórico em relação à variação de dividendos year over year, o que eu quero dizer? Ano contra ano em relação aos dividendos. Geralmente no último quarto, no último trimestre de cada ano, há um aumento do yield de cada ação. Lembrando que geralmente a gente faz o yield pelo último dia de fechamento do ano, mas a gente pode comparar esse yield todos os dias. É um ponto para investidores mais experientes, nós vamos chegar logo mais aqui no canal em relação a essa análise mais profunda de dividend yield. Então, pessoal, se esse conteúdo está ajudando, o feedback de vocês é muito importante. Se você já é um holder raiz e investe para longo prazo, deixa o like aqui embaixo. Isso é muito importante para esse conteúdo chegar a mais pessoas. E se você é novo aqui no canal, eu deixo o convite para se inscrever aqui embaixo, deixar o like e ativar o sininho. Vai ser um prazer eu poder compartilhar mais conteúdos aqui com vocês e você vai receber tudo em primeira mão aqui no YouTube. Outro ponto para a gente levar em conta em relação aos dividendos contra a inflação é que os dividendos ajudam a diminuir a volatilidade da nossa carteira. Então esse é um ponto importante, ou seja, o mercado é volátil em relação ao preço, à valorização das ações e os dividendos ajudam a suavizar um pouco dessa volatilidade. Lembrando que investidores que sabem a estratégia, investidores ancorados numa estratégia que estão alinhados com o longo prazo, a volatilidade, eu sempre digo, é um ponto que ajuda demais. Outra questão também que eu gosto muito de frisar é que geralmente as ações que pagam dividendos, que têm lucratividades, lucros crescentes, potencial de crescimento e são resilientes, elas estão crescendo a operação e elas estão distribuindo dividendos. E o simples fato de pagar dividendos já quer dizer que a empresa tem fluxo de caixa livre, ou seja, ela gerou caixa, gerou lucratividade na operação para conseguir pagar dividendo aos acionistas. Porém, outro ponto que a gente precisa levar muito forte no radar é a qualidade desse dividendo, ou seja, esse dividendo é saudável, não é? Então, para quem é um investidor mais experiente, mais avançado e quer entrar um pouco mais a fundo, eu sempre digo, a empresa aumentou o yield e a lucratividade aumentou também, 2 pontos extremamente importantes na análise de um investidor de longo prazo. Da mesma forma, nós temos ações de dividendos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, assim como os fundos imobiliários e os REITs, que são uma parcela diferente de investimento. Todas elas pagam proventos e a gente pode escolher as melhores ações para passar por esses momentos com a maior tranquilidade. Eu não gosto muito dessa palavra tranquilidade, até porque a gente precisa estar sempre alerta, sempre revisando os nossos investimentos. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Espero no próximo vídeo e até mais.